Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vocaro. Pego na mentira. Nova reportagem do Intercept Brasil revela que Eduardo Bolsonaro tinha poder sobre o dinheiro do filme Dark Horse e ficaria com parte do lucro. Na mira de Flávio Dino, ministro do STF abre apuração sobre emendas destinadas à produtora do filme sobre Jair Bolsonaro. Mais um besterol americano. Roteiro de Dark Horse descreve Jair Bolsonaro como homem bonito e de raciocínio rápido. Rejeição imediata. Após áudio com Vocaro, Flávio Bolsonaro é chamado de ladrão em evento no Rio de Janeiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Sexta-feira, minha gente, 15 de maio de 2026. Aliás, boa tarde especial para o Ceará, mais especificamente para a região de Itapiúna, no Ceará, porque a Rádio Planalto FM 98.5 de Itapiúna, que fica no maciço de Baturité, também faz parte da rede de retransmissão aqui do ICL Notícias. Toda a nossa programação é retransmitida por lá. Então, 30 anos de história dessa rádio, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa parceria. Você também que quer fazer parte da nossa rede e ter a sua emissora divulgada ao vivo aqui no ICL, não esquece de mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Já vou aqui para os finalmente, porque hoje é um dia quentíssimo de informação, de notícia no ICL. Vou dar boa tarde para minha queridíssima Adriana Ferreira Silva. Minha querida, boa tarde, bom estar com você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a toda a comunidade do ICL. Aliás, né, Gabi, qual foi o dia que não foi quente essa semana? Não, essa semana tá acima da média. Acima da média, acima da média. Eu vou dizer assim que o cerco está se fechando. O cerco está se fechando, Gabi. Dá para dizer isso? Dá para dizer que o cerco está se fechando. A cada dia a gente tem mais um episódio. Se eles estão fazendo um filme, a gente tem uma série com muitos episódios, a cada dia um episódio novo dessa saga que é agora esse novo capítulo de Daniel Vocaro e família Bolsonaro. Finalmente a gente tem uma ligação direta de Daniel Vocaro com a família Bolsonaro, né, Gabi? É isso, Adriana, dá pra gente refazer o PowerPoint, né? Exato. Fazer um PowerPoint novo. Vamos direto para essa informação, reportagem divulgada pelo Intercept Brasil nessa tarde. Quero citar nominalmente os repórteres, valorizar o trabalho deles aqui: Laís Martins, Eduardo Goulart, Leandro Becker e Paulo Motorim. Depois a Cecília Oliveira, cofundadora do Intercept, vai estar aqui com a gente também. Vamos para a informação, gente. Para a matéria que saiu com exclusividade por lá, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro atuou como produtor executivo do filme, o Dark Horse, né, o filme biográfico sobre a vida do Jair Bolsonaro. Então, segundo um contrato assinado por ele, Eduardo, ele atuou com responsabilidades e poder sobre a gestão financeira desse projeto. Também há diálogos obtidos com exclusividade pelo Intercept Brasil. Esses registros contradizem as afirmações que foram feitas pelo Eduardo nas redes sociais ontem sobre a relação dele com o filme e o colocam agora como uma peça-chave com poder na tomada de decisões, inclusive financeiras, sobre esse filme. Vamos para os registros mostrando que o Eduardo omitiu a conexão dele com a busca de dinheiro para financiar esse filme, ao dizer no post que só cedeu os direitos de imagem, isso foi o que ela alegou nas redes sociais, que ele não exerceu qualquer cargo de gestão no Dark Horse. Um contrato de produção data do dia novembro, datado de novembro de 2023, assinado pelo Eduardo Bolsonaro em 30 de janeiro de 2024,
traz a empresa, você já está vendo aí na tela, você que me acompanha por vídeo também, traz a empresa Go Up Entertainment, sediada nos Estados Unidos, como produtora, e o Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mário Frias à frente da produção executiva. Uma função com poder para lidar diretamente com o controle de orçamento, gestão financeira de um projeto audiovisual. Esse é o documento que você vê na tela. Tem mensagem do Eduardo Bolsonaro para o Thiago Miranda, fundador e sócio do portal Léo Dias, que intermediou as negociações com o Vorcaro e destaca o papel de articulador financeiro exercido pelo Eduardo na produção desse filme. Ao Miranda, o Eduardo diz o seguinte, vamos ver na tela, gente? O ideal, você está vendo aí na tela uma mensagem do Eduardo Bolsonaro, o ideal seria haver os recursos já nos Estados Unidos. Que dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Se a empresa brasileira não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático. Vai ser necessário fazer as remessas aos poucos e isso tardaria cerca de 6 meses, calculamos. Ele está falando sobre o lançamento do filme, né? E aí, logo depois, você vê abaixo o Eduardo explicando qual que seria a melhor forma de enviar esse dinheiro. Solução, 2 pontos. Enviar o máximo possível ainda nesse sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos? E aí é uma mensagem que foi compartilhada pelo Thiago Miranda, do Léo Dias, para o Daniel Vorcaro. Então, tem um outro documento, só para a gente trazer aqui todo o contexto dessa história, de fevereiro de 2024, mostrando uma minuta de aditivo de contrato, né? Uma adição ao contrato para a produção do Dark Horse, em que o Eduardo é qualificado como financiador do filme e autoriza o uso de recursos financeiros que ele investir no projeto. Essa parte, né, essa confirmação se o aditivo foi de fato assinado, não há, segundo a reportagem, mas a gente tem aqui na tela também este documento e a gente vai trazendo mais detalhes dessa reportagem ao longo deste N2. Vou aproveitar para dar boa tarde para o Rodrigo Viana, que dessa vez chegou mais cedo ao N2, porque é um dia quentíssimo de notícias, Rodrigo. Boa noite, Gabi, Adriana. A gente tem uma sexta-feira em comum, né? Geralmente as sextas-feiras são com um noticiário um pouco mais assim morno, mas hoje noticiário quentíssimo, a campanha do Flávio já em crise desde a quarta-feira e hoje o Eduardo Bolsonaro é chamado para o centro da crise, né? E me chama a atenção nessa troca de mensagem, eu não sei se vocês já comentaram, mas eu estava acompanhando você ler, Gabi, tinha lido rapidamente também, que ele pede que o dinheiro seja mandado aos poucos, né? Isso. Como que, querendo dizer assim, a interpretação que eu faço, é muita grana, se mandar de uma vez vai chamar a atenção das autoridades. Então ele sabia, né, que estava lidando com um volume de recursos gigantesco. Você consegue acreditar que ele não soubesse de onde vinha esse dinheiro? Mas a gente não consegue acreditar que ele não soubesse de onde vinha esse dinheiro, Gabi e Rodrigo, como até agora todas as explicações que essa dupla deu não explicam nada, na verdade. Agora à tarde, a gente deve falar sobre isso daqui a pouco, né, Gabi? Agora à tarde a gente estava acompanhando tanto a entrevista que o Flávio Bolsonaro deu ao canal CNN, quanto o vídeo que o Eduardo Bolsonaro acabou de publicar, que seriam as explicações para esse tal contrato. Eles não explicam absolutamente nada, eles não mostram documento nenhum. O Flávio, na CNN, disse que o irmão dele aportou um dinheiro dele próprio, que esse documento que o Intercept está mostrando é um contrato velho, seria um contrato velho, que teria um contrato novo, e que o Eduardo Bolsonaro viria a público dar explicações. Pois bem, na sequência, Eduardo Bolsonaro posta esse vídeo e não explica absolutamente nada. Ele ataca o Intercept, diz que o Intercept tem como objetivo criar uma campanha de difamação contra o candidato à presidência, o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, diz que aportou 50 mil do dinheiro dele e que ele não é o produtor executivo. Ele não responde essas mensagens que ele manda cobrando dinheiro,
Ele não mostra um documento, eles não mostram uma prestação de contas. Flávio disse que está pedindo para o fundo de investimento fora do Brasil que mostre a prestação de contas. Eu imagino que deve ser um documento rápido, né? Pois é. Pois é, né? Essa gente fala tanto de, não, porque é um investimento privado. Não é um investimento privado, porque o dinheiro do Daniel Vorcaro não era um dinheiro privado, né? Era dinheiro dos investidores, Gabi, Rodrigo. Aliás, eu queria, Adriana, já que você tocou nesse ponto, né, de cadê a prestação de contas, trazer aqui o vídeo que o Eduardo Bolsonaro publicou agora há pouco, soltou nas redes sociais, atacando o Intercept. Então, a gente mostra agora e toca justamente nesse ponto central que você observou aqui. Vamos assistir. Mas, cara, vocês estão vendo o que está acontecendo. O Intercept está fazendo um vazamento seletivo, algo criminoso para tentar assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, porque ele lidera as pesquisas para presidente. Não tem nada de legal, nada de irregular. Mas ainda assim, eles vão tentar emplacar as suas narrativas, se apegando a termos técnicos, para tentar manipular você a imaginar que nós estamos mentindo. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, né, ou sugerindo, que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira. Então, nada melhor do que a verdade. Intercept, pare de querer manipular as pessoas e soltar a conta-gotas esse assassinato de reputações. E para finalizar aqui, me ocorreu na cabeça, eles poderiam fazer isso na véspera da eleição, sem nos dar a chance de defender. Só que como foi solto que a estreia do filme Dark Horse, né, nome em inglês inclusive, da história do Bolsonaro, estava sendo programada para 11 de setembro, eles resolveram antecipar isso tudo, porque o filme poderia ser e será um grande sucesso. Olha, tem um momento do vídeo, né, que ele diz que está sendo, que é mentira, que está sendo financiado nos Estados Unidos pelo Daniel Vorcaro, e ele diz que é um Intercept que está dizendo isso. É a Polícia Federal que está investigando, tá, gente? Não é nenhuma afirmação do Intercept Brasil, só para deixar claro aqui. E também quando ele diz que saiu dessa posição de produtor executivo e que passou a ser alguém, na verdade, que só cedeu as imagens para o filme. Por que ele não mostra os documentos? Esse é o ponto, né? Não mostra nenhum documento, absolutamente nenhum documento. E aí teve um momento que ele fala assim, né, as narrativas do Intercept. Não, jornalista não faz narrativa, Eduardo. Quem cria narrativa são vocês. Jornalista faz apuração, jornalista vai atrás de... A gente, ontem, no N1, Paulo Motorim estava no programa, contou, ele não deu detalhes do tanto de tempo que o Intercept ficou debruçado sobre isso, para não ter o risco de as fontes serem identificadas, mas eles estão apurando isso há muito tempo. Não se tratam de narrativas, se tratam de apurações. Agora, já o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, Rodrigo, cadê as provas? Basta mostrar os documentos, né? E sabe o que eu fico pensando? Eu não sei o que é mais grave. Se é a história em si, da intimidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ou o absoluto despreparo desses irmãos Bolsonaro para lidar com uma crise de campanha. Como é que é possível? O sujeito se lança candidato a presidente, ele sabe que o Vorcaro financiou o filme, ele sabe que ele conversou com o Vorcaro e que estava lá no celular, estavam no celular as mensagens e talvez o áudio, ele podia estar preparado para isso tudo. Aí vem a primeira grande crise na pré-campanha, o sujeito não consegue dar uma resposta, o irmão e o Mário Frias e a produtora soltam versões contraditórias com o Flávio, então isso mostra um despreparo e eu acho que é isso que está assustando mais a turma do Partido Liberal, que é ver como é que nós vamos largar uma campanha a presidente desse tamanho na mão de acelerados, despreparados, que diante da primeira pancada desmaiam, que é de novo, o Flávio Bolsonaro está desmaiando de novo. E mente, né, Rodrigo? E mente sem parar, descaradamente, porque desde que estourou o escândalo do Banco Master, o que o Flávio Bolsonaro vem fazendo? Ele teve a coragem de fazer uma camiseta que dizia: o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Ele fez isso. Ele tem fotos com esta camiseta. Depois, mais de uma vez, ele disse que o escândalo do Master era do presidente Lula.
Depois ele disse que ele jamais tinha encontrado com o Daniel Vorcaro. Bom, aí agora a gente vê. É muito engraçado, né? Porque agora é o Flávio Bolsonaro é o tigrão com jornalistas e tchutchuca de Daniel Vorcaro. Porque aquele áudio que ele manda pro Daniel Vorcaro pedindo dinheiro, ô, meu irmão... Sei que você deu liberdade, então, mas veja bem, né? Tipo, é um áudio assim que ele manda pro Daniel Vorcaro pedindo dinheiro. E agora, nessa entrevista pra CNN, que ele ficou fazendo um discurso pré-campanha, ao invés de responder o que ele precisa responder, que é cadê o contrato, o que fez com o dinheiro, por que o irmão dele aparece como produtor executivo, ele já deu uma pista de que tem mais coisa a vir por aí. Eu sei que a Cecília não vai poder dar spoiler pra gente do que vem por aí, mas ele já disse, no meio da entrevista ele disse, pode ser que apareçam mais coisas, mas só tem coisas que sou eu falando com o Daniel Vorcaro sobre o filme. Ou seja, preparem-se, gente. Tem mais. Tem mais. Tem Até mais. ele já deu a dica. Né? Até ele já deu a dica de que tem mais coisas, entendeu? Olha aí a camiseta. O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Pois é. É mais ou menos o contrário. O Pix é do Master. Não, o Pix que eles receberam lá nos Estados Unidos para pagar o filme, né? Receberam um tremendo Pix. E essa coisa dele ficar... Porque a grande justificativa do Flávio Bolsonaro agora é uma coisa, Deus, pátria, família, né? Porque é um filho pedindo dinheiro privado. Ele gosta de reforçar isso, né? Um dinheiro Como privado... se só por ser privado não possa ser um dinheiro sujo, questionável. Você tá entendendo? Como se o fato... Primeiro, que o dinheiro do Master... O dinheiro que saía do Master não é do Daniel Vorcaro, né? É da Previdência do Rio de Janeiro, da Rio do Previdência, aposentado do do BRB, Rio, né, do também. Amapá, entendeu? Então, tem isso, Tem várias né? questões. E a coisa do meu pai, né? Enfim, Eles estão num momento assim, sabe aquela luta de boxe que o sujeito levou o soco, tá encostado nas cordas assim, tá bambeando. Se levar mais um, ele cai. Mas ele está agarrado nas cordas porque há uma pressão interna do Partido Liberal para trocar de candidato, uma parte do partido, né, da turma do Valdemar e outros, que gostariam de ter a Michele como candidata. Mas imagina se os 3 irmãos que detestam a madrasta vão abrir mão do Flávio para entregar a candidatura para a Michele. Além de todo o machismo. Flávio foi né? o primeiro a aparecer dizendo Michele não será candidata. Não será assim de jeito nenhum. Que o Bolsomaster foi carimbado na testa dele, ele já apareceu para dizer isso. Mas me chama muita atenção, Gabi, essa inoperância. Justamente, se ele sabia que poderia vir esse caso, ele devia estar prontinho, com uma pasta, né, no comitê. Olha, se estourar esse caso, essa aqui é a resposta. Pá. E essa desculpa dele, Rodrigo, de não, porque eu disse que eu nunca tinha encontrado com o Daniel Vorcaro porque era um contrato de confidencialidade, eu não poderia falar, porque o contrato que o Daniel Vorcaro teria assinado para bancar o filme do Jair Bolsonaro, esse filme grandioso que custa mais do que Vencedores do Oscar, teria uma cláusula de confidencialidade que ele não poderia dizer que ele tinha encontrado com o Daniel Vorcaro. Que é isso? Que causa, sabe? E aí, de repente, vaza esse áudio. Não, mas ainda podem ter mais encontros. Ele mentiu. Hoje na CNN, Gabi, ele disse assim, encontrei poucas vezes com o Vorcaro. Ele começa dizendo, é tudo mentira. Depois ele diz, nunca me encontrei. Ele vai se contradizendo ao longo da entrevista, né? Ele vai se contradizendo. E agora ele vai ter que admitir que se encontrou. Daqui a pouco a gente vai descobrir que até na casa de Trancoso ele foi. Entendeu? Que até lá nas festinhas do Vorcaro de Trancoso ele foi. E ficam usando umas palavras-chave, que são aquelas palavras-chave para os grupos de zap, né? Que é a Lei Rouanet. Gente, assim, se você tivesse usado a Lei Rouanet, seria ótimo, porque a gente saberia exatamente a prestação de contas. Teria a prestação de contas detalhada, exatamente. E outra, Gabi, o nosso público é muito inteligente, sabe disso, mas só para frisar também, quem é que põe dinheiro num filme? Qual é a empresa, banco que põe dinheiro no filme e quer que sua marca fique escondida? Nenhum. Não, e aliás, qualquer tem empresa. Uma outra parte aqui da reportagem que é muito importante, que a gente vai trazer daqui a pouco, Rodrigo. Então, mas você imagina, a Petrobras patrocina um filme, mas eu não quero que apareça a marca da Petrobras. Eu estou botando só porque eu sou bonzinho. Sim. E aí eles dizem, qual é a vantagem que o Vorcaro teria? Não tem nada de corrupção. Gente, a vantagem, ele estava comprando apoio. Estava comprando o apoio da família Bolsonaro. O cálculo do Vorcaro era... Eu seguro o banco aberto até a eleição
o Bolsonaro, o Flavinho, ganha, ou alguém ligado a ele, e aí eles me salvam. Era esse o cálculo. Ele estava botando dinheiro para ver se salvava o pescoço. E essa coisa dele, ele falou na entrevista ontem, falou hoje de novo, de que ele, quando ele começou o contato com o Vorcaro lá em 2024, foi rebatido, inclusive, na entrevista de ontem, não existia nenhum escândalo master. E primeiro, que o último contato dele é em novembro, na véspera do Vorcaro ser preso. Isso. Ou seja... Só ele não sabia, né? E a outra coisa, veja bem, assim, ele é um senador da República, não sabia que isso estava se colocando. Mas, para além disso, ele diz pro Vorcaro nas mensagens, eu sei que você está passando por um momento difícil. Sim, isso é fortíssimo. Nós estamos passando por um momento difícil, eu sei que você está passando por um momento difícil. Às vésperas do Vorcaro ser preso. Ele estava falando do quê? Sei lá, do fim do casamento, do Vorcaro, né? Uma crise no relacionamento, do que... Qual era o momento difícil que ele sabia que o Vorcaro estava passando? É isso. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante que você traz essa observação, Adriana. Eu quero, aqui para todos que nos acompanham, a gente já mostrou o posicionamento que o Eduardo divulgou por meio de vídeo, né? Tem os outros envolvidos nessa reportagem também, que a gente traz aqui, que é a defesa do deputado Mário Frias, informando que Eduardo Bolsonaro não é curioso, porque o Mário Frias responde pelo Eduardo Bolsonaro, né? Mas vamos trazer aqui. Eduardo Bolsonaro não é e nunca foi produtor executivo da produção do filme e nunca recebeu qualquer quantia do fundo de investimento cujo produto privado final é o filme. O Thiago Miranda disse que ele não desempenhou qualquer função na produção, divulgação, gestão financeira e estratégia de lançamento do filme, tendo limitado a sua participação a intermediar o contato entre pretenso investidor e os interessados no projeto. Aliás, foi ele também que apresentou ali, estava combinando o encontro para o Jair Bolsonaro ir na casa do Daniel Vorcaro assistir a um documentário. O Thiago Miranda, né? Thiago Miranda. Que é um personagem central aí também nessa história. E naquela mensagem que você colocou agora há pouco aí na tela, Gabi, até se a nossa equipe puder colocar de novo, aquela troca de mensagem que está na matéria de hoje do Intercept, que é o Eduardo Bolsonaro falando uma série de coisas, ele cita ali, ó, no finalzinho, se puder colocar isso, ele cita ali no último trechinho, quem está só nos escutando vale a pena olhar agora para a tela, ele fala assim, o Eduardo, o Alteres Santana está à disposição, inclusive voa para fazer reunião pessoal com quem quer que seja. Esse Altieres Santana é um nome novo aí na história, ele é sócio do Paulo Calisto, aquele advogado, os dois são donos do fundo para onde ia o dinheiro. Então, é o personagem novo e o Eduardo diz na mensagem, podemos mandar o Altieres aí para o Brasil para conversar, porque ele sabe que está lidando com fatos assim tortos, com negociações meio estranhas. Por quê? Ele fala, pode mandar o dinheiro da maneira como vocês estão mandando. E o dinheiro era do Vorcaro, mas vinha por uma empresa que não estava em nome do Vorcaro. Eles não estranharam isso, Gabi? Isso é outro ponto. O Vorcaro é a pessoa para quem eles ligam para cobrar, mas o dinheiro vem de uma outra empresa. Eles nunca se perguntaram, não tem dinheiro sujo aí? Ele chama de Entre. É a Entre, que é uma empresa que, inclusive, financia meios de comunicação também, né? Mas a Entre é de um outro personagem que não é o Vorcaro, mas provavelmente tinha dinheiro. Provavelmente não. Tinha dinheiro, assim, de maneira escusa, de maneira escondida do Vorcaro lá dentro. E por isso que eles usavam a Entre para enviar o dinheiro para o exterior, para não chamar a atenção, para não ser o Vorcaro pessoalmente que mandasse o dinheiro. É importante. A gente vai entrar também na parte dos investidores, porque assim, tem coisas impressionantes para dizer. Emaranhado, né? Antes disso, eu só quero chamar o pessoal que nos acompanha aqui, uma grande audiência nos acompanhando nessa sexta-feira, para votar na nossa enquete do chat também. A nossa enquete é a seguinte, está aí na tela para você votar. O filme Dark Horse se enquadrará em qual gênero do cinema? Besterol americano, dramalhão mexicano ou terror escatológico? Quem está nos acompanhando pode votar aí no nosso chat também. Tem a nossa sala aberta, que, aliás, já está aberta ao longo dessa semana, né? Porque já veio a primeira matéria do Intercept a respeito do Flávio, das relações com o Vorcaro, e ela continua aberta no papolegal.app. A enquete está lá também e vocês podem ir conversando. Aliás, a conversa não acaba com o programa, né? As pessoas continuam debatendo por lá também na sala do Bolsomaster. O Gabi, eu acho que dramalhão mexicano, eu deixaria os mexicanos de fora disso. Também deixaria. Dramalhão mexicano tem muita qualidade. Eu deixaria os mexicanos de fora. Ou é besterol americano, mas eu ficaria com aquela última lá, né? Como é que é o negócio ali? Terror escatológico. Isso, terror escatológico. Tá mais com cara de filme de terror, né? Pro Flávio Bolsonaro, especialmente. É um filme de terror para ele e para a família dele.
Bom, vamos entrar aqui, eu quero ver vocês votando, quero ver o que o pessoal está achando também, mas aí vocês já deram os seus votos. Sim. Seguimos aqui, porque, olha, gente, é um ponto impressionante que a gente traz agora. Do orçamento total desse filme, Dark Horse, 26 milhões de dólares, documentos apontam que mais de 10 seriam destinados apenas aos custos acima da linha. Aqueles usados antes do começo das filmagens. Então, direito de roteiro, salário dos atores, né, diretores, produtores e outras áreas financeiras e criativas do filme. Aí a estratégia para captar esses recursos, segundo os documentos obtidos pelo Intercept Brasil, consistia na oferta de 40 cotas de 500 mil dólares, um total de 20 milhões de dólares. A gente vai colocar aqui na tela como é que estavam atraindo esses grandes investidores, né? O grupo estava oferecendo pacote de investimento VIP com regalias bastante incomuns para o mercado do cinema. Então, se um investidor ganhasse 1 milhão de dólares, por exemplo, ofertasse, né? Ofertasse 1 milhão de dólares, por exemplo, ele ganhava, aí sim, ele ganhava uma cadeira no conselho de produção. E aí ele podia dar pitaco no filme, por exemplo. Você está vendo aí na tela, essa é uma das cotas. O pacote mais caro, que está no topo, né, custava 1,1 milhão de dólares, e nesse pacote eles tinham uma oportunidade de imigração. É um negócio impressionante. É um atalho para milionário comprar um green card, basicamente. Gente, é um visto de permanência nos Estados Unidos, de residência permanente. Como é que eles podem ofertar isso? Eu não consigo entender. A gente também está tentando... Eu imagino que deve ser por conta do advogado, Paulo Calisto, que é um especialista em green card, né? Ele atua, Mas tem regras específicas, né, Adriano? Pois é. Então, a gente quer lá, entender como. Entendeu? Estavam meio que vendendo lugar no céu, né? Mais ou menos isso. Eles estão... Acho que eles se inspiraram naquele green card do Donald Trump, que o Donald Trump fez aquele green card, né? Que se você paga um valor X, que eu não sei qual é, mas é muito dinheiro, e aí você pode ter o green card com, inclusive, a cara do Donald Trump, né? Ah, que maravilha. Acho que eles se inspiraram em algo semelhante. Aqui, se você investisse 1.100.000, então você ia ganhar, além de um assento no grupo de produtores, você ia ganhar acesso ao green card, talvez com um cartãozinho com a cara do Bolsonaro em forma de cavalo. Eu acho que ficava bonito. Um cartãozinho assim, green card, o Bolsonaro... É o azarão, Dark Horse? É o azarão. O azarão. Eu prefiro o... Como é que o William De Luca chama? É o pangaré. É um pangarezão. Mas é um negócio forte, né? Eles estavam... Será que alguém caiu nessa? Alguém comprou isso aqui achando que teria acesso a green card investindo R$1 milhão, uma cota de 1 milhão? Se o Daniel Vorcaro botou 60 milhões... Ele poderia pedir 60 green cards para ele. Green card para a família inteira, entendeu? É para a turma, para os meninos, né? No caso do Daniel Vorcaro, são muitos green cards. Mas olha só a promessa de lucro também deles, gente. Além dessa questão das cotas, né? A produtora era agressiva, assim. Uma coisa meio Banco Master. Vocês vão entender por quê. Os investidores, eles teriam a devolução de 100% do capital investido. Eles tinham uma certeza de sucesso, né, no mínimo. E mais um lucro de 20%. Vocês estão acompanhando? Sim. Sim, o plano de negócio estava projetando uma receita global do filme em 3 cenários distintos. Um pessimista, de 45 milhões de dólares, um conservador, de 70 milhões e um otimista, de 100 milhões. E aí, depois que você quita, né, depois da quitação prioritária do capital e do prêmio de 20%, a esses financiadores todos, né? Porque era isso que eles estavam garantindo, todo o lucro líquido que restasse, aí seria dividido meio a meio entre os investidores e produtores. E pela matéria do Intercept Brasil, o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias também lucrariam com o filme, então. Essa é a lógica do negócio. A Cecília Oliveira, que é cofundadora do Intercept Brasil, já está aqui à nossa espera, está chegando para conversar com a gente. Talvez ela nos ajude a entender toda essa negociata. Cecília, a gente estava tentando entender como que seria esse green card, enfim, muitas perguntas sem respostas, né? Acho que todos nós estamos tentando entender. Boa noite para você, bem-vinda e parabéns a todos vocês pela reportagem. Boa noite. Boa noite, Cecília. Parabéns. Boa noite, gente. Então, estamos aqui com as mesmas dúvidas que você em relação a esse ponto específico, porque é realmente uma coisa
assim, surpreendente, talvez, né, tanto de se constar em um contrato, quanto da gente imaginar que isso seja possível, que isso seja um ponto a ser debatido dentro de um contrato comercial, né? Eu acho que essa aí é realmente a pergunta que nós vamos continuar nos fazendo por enquanto. Muito bem. Agora, o que você achou, vocês, né, da equipe do Intercept, dessa reação de hoje do Eduardo? Quer dizer, no primeiro dia, na quarta-feira, aliás, uma estratégia muito bem feita pelo Intercept, né, de fazer a pergunta para o Flávio antes dele ver a matéria publicada, falar, olha, nós temos aqui uma reportagem, e ele dizer que é mentira, vocês pegaram o Flávio ali no pulo, porque primeiro ele disse que era mentira, depois ele teve que admitir que existia tudo aquilo da matéria. E hoje o Eduardo, treslocado, né? Partiu para o ataque, xingou os jornalistas do Intercept. Como é que vocês veem essa reação da família Bolsonaro? Como é que você avalia essa reação do Eduardo Bolsonaro, especialmente, a essa matéria de hoje, em que vocês mostram que ele era o gestor, né, desta grana toda que ia para os Estados Unidos? Olha, esse tipo de situação não é uma novidade para a gente. Nós passamos por coisa muito semelhante quando a gente teve ali, né, todo aquele trabalho de investigação da Vaza Jato. Então, a gente aprendeu muito com aquele trabalho, inclusive em relação ao tipo de resposta das pessoas que a gente está investigando. E isso é, de fato, muito comum quando eles têm essa noção de que eles não estão 100% no controle sobre suas ações, sobre suas informações, seus contratos. Então, isso realmente é algo que não é uma novidade. A gente, inclusive, viu ontem, pela reação do Flávio, não é mesmo? Quando ele teve aquela reação com o Thales Alcântara, que é o nosso repórter, que esteve ali frente a frente com o senador, desrespeitando, tentando atacar ele ali, chamando ele de militante, tentando diminuir a importância dele como jornalista, a gente já teve uma noção do que poderia vir, de como eles iriam se comportar. Então, a reação do Eduardo Bolsonaro hoje, inclusive, né, chamando a gente de mentiroso, de vagabundo, mas quando você vai ver a resposta dele, de fato, no vídeo, ele assume, né, que ele realmente constava no contrato. Então, assim, ele assume desmentindo e desmente assumindo. Então, assim, as coisas estão dadas, não é mesmo? Ô Cecília, boa tarde, querida. Parabéns para você, para o Paulo, toda a equipe do Intercept. Ele falou nesse vídeo, esse fatídico vídeo que você mencionou, ele fala, né, de que o Intercept estaria construindo uma narrativa. Aí eu queria que você contasse, o Paulo ontem falou um pouco, né, da apuração de vocês, que é para todo mundo entender que jornalista não cria narrativa, jornalista faz apuração, né, Cecília? A gente sempre precisa repetir o óbvio em relação a isso, porque a atividade jornalística talvez não seja tão clara para todo mundo, né? A gente recebe materiais brutos, então a gente recebe pilha de documento, um monte de contrato, um monte de áudio, um monte de print, e aí a gente precisa montar isso como um quebra-cabeça. Quem falou com quem, que horas, como é que eu confirmo isso? Porque não é só eu pegar essa informação e jogar ali, eu preciso cruzar os tempos, quem esteve onde, com quem, que horas, para cruzar os tempos, cruzar as informações, complementar um documento com o outro, para poder aí sim você ir construindo a história pouco a pouco. Tanto é que vocês viram quantos repórteres assinam cada matéria dessa. Não é uma coisa fácil de se fazer. É realmente um trabalho em equipe, e a equipe do Intercept é uma equipe enxuta, né? Então, assim, somos várias mãos checando, apurando, cruzando informações, escrevendo, editando, para daí a coisa ficar pronta e chegar para o público. Isso é extremamente trabalhoso, porque a gente precisa assegurar que cruzamos todas as informações, está tudo amarradinho, agora a gente vai publicar. Muito bem. Cecília, a gente tem aqui uma repercussão, assim, um tanto quanto inusitada, né, que eles estão já sentindo essa repercussão, não só pelas reportagens, né, mas nas ruas, vamos dizer assim. Começou nas ruas, a gente tem aqui um vídeo, vamos dizer, desse impacto, desse primeiro impacto que a gente gravou. Aliás, a gente teve essa gravação, né, Rodrigo? Sim, sim.
A gente tem uma imagem aqui que a gente vai colocar na tela. É do Mídia Ninja, se não me engano. Do Mídia Ninja. E aí a gente vai colocar e depois a gente volta aqui para contextualizar junto com você, para entender o que aconteceu. Mas vamos ver as imagens primeiro, vamos lá. O Gabi, só para dar o contexto, né? O Flávio Bolsonaro foi hoje cedo, imagine só, no meio dessa crise, ele vai a um evento no Rio de Janeiro para entrega de material, equipamento militar para a PM do Rio de Janeiro, né? Eles que têm toda a ligação com miliciano, etc. Acho que estava se sentindo meio em casa. Mas eu achei que ficou quase uma justiça, uma imagem poética, assim, pega ladrão, e aí ele entra no quartel da PM, é abraçado assim pelo policial. Mas começou a aparecer o famoso pega-ladrão enquanto ele caminhava e entrava para essa cerimônia. Tinha até uma cornetinha militar ali atrás, ele estava chegando. Esse era o contexto em que o Flávio Bolsonaro foi recebido lá no Rio de Janeiro e houve esse grito pega-ladrão. Depois, na saída também, alguns manifestantes com cartazes chamando de Flávio Rachadinha e tal. Então eles começam a sentir nas ruas e nas pesquisas, Gabi. Depois nós vamos mostrar também, tem tracking já apontando que o Flávio Bolsonaro cai nas pesquisas. Por isso o desespero e por isso essa forma destemperada também, Cecília, eu imagino que eles estão reagindo, não estão sabendo fazer a gestão da crise, Gabi. Olha só, e acho que você vai até trazer depois como é que o Flávio se manifestou a hora que ele foi cobrado pelos jornalistas, né? Não sei se você tem aí já... Gabi. Vamos deixar a Cecília Oliveira tá, comentar primeiro, aí na sequência a gente fala... Bom, não é a primeira vez também que o Flávio, ele é grosseiro, enfim, para dizer o mínimo com os jornalistas, né? Começando ali pelo outro lado, que o Intercept Brasil tentou fazer jornalismo justamente ouvindo o senador Flávio Bolsonaro num primeiro momento em que estava questionando a respeito da reportagem e ele perdeu a oportunidade, inclusive, de se posicionar ali nesse primeiro momento. Vai lá, Cecília, por favor. Sem dúvida, é isso mesmo, assim, a gente percebe que eles estão descontrolados mesmo, aflitos, tentando entender o que está acontecendo, o que vai vir ainda, se vai vir alguma coisa, como será isso. Então, eu acredito que todo mundo acompanhou, inclusive, eu estava observando que como nem o próprio PL sabia dessas ligações do Flávio Bolsonaro, e agora mais, né, do que o Flávio, com o Vorcaro, os próprios colegas de sigla se sentiram desconfortáveis, né, com essa ligação, especialmente porque essa ligação se dá e se deu depois que a gente já tinha notícias sobre o que era o Master, quem era o Vorcaro. Então, os próprios colegas ficaram ali um pouco desconfortáveis e a gente conseguiu acompanhar aí pelas redes, eles brigando, inclusive, entre si, publicamente, né, nas redes. Então, isso também desestabiliza aquilo que eles acharam que eles teriam de controle da situação, e isso fica muito claro quando eles são abordados. A gente pôde ver ontem o Flávio Bolsonaro ali na Globo News sendo questionado pelos repórteres, e isso ficou ainda mais claro. O Flávio Bolsonaro foi subindo o tom, tentando se justificar, entrando em contradição, não respondendo as perguntas que foram feitas pelos repórteres, e isso o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, acabou de repetir agora ali nas redes sociais dele. Então, acredito que esse vai ser um enredo que a gente vai continuar observando daqui para frente, quando eles são questionados de uma forma que eles não se sintam confortáveis, né? Cecília, na saída desse evento, só para já te passar a palavra dele também, o Flávio Bolsonaro, ele falou com a imprensa e aí ele disse que não tem motivo para se justificar com ninguém. Ele é um senador da República. Pois é, né? eu achei... Tem todos os motivos, aliás, o dever de se justificar com o seu eleitor, né, e com a população. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte, abre aspas, não tenho que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás, quando buscava investidor, quando o Vorcaro era uma pessoa que circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava perto de autoridades.
uma pessoa que era cortejada por todo o país. Ele topou fazer um investimento privado e não tem nada além disso. Aliás, ele bate muito na tecla, né, que ele conheceu em 2024, ignorando que ele falava com o Vorcaro, cobrava dinheiro do Vorcaro na véspera, né, um dia antes do Vorcaro ser preso. E hoje ele deu uma entrevista também para a CNN, né, Adriana, que você acompanhou. Para a CNN falando a mesma coisa. Agora, sobre repercussão, né, Gabi? A gente estava vendo essa repercussão já nas ruas, enfim. Esse clã Bolsonaro, eles têm esse modus operandi que a Cecília bem disse, de se encastelar e passar a falar. O que eles estão fazendo agora é falar para os seus asseclas, é falar só para os seus seguidores. Agora, é bom o Flávio prestar atenção, porque hoje eu estava ouvindo, antes de vir para cá, a repórter Thaís Bilenque, do UOL, ela estava num encontro que teve em Nova York, aquele encontro que o LIDE promove, com a Faria Lima. Estava toda a Faria Lima ali, reunida em Nova York nessa última semana. E ela contou nesses bastidores que caiu como uma bomba essa notícia na Faria Lima, e que a Faria Lima já está buscando o seu novo candidato. Que a Faria Lima não vai ficar com o Flávio Bolsonaro, até porque a Faria Lima nunca gostou muito do Flávio Bolsonaro, da opção Flávio. A gente sabe que eles preferiam muito mais a opção Tarcísio. Então, ele está com essa empáfia de eu não tenho que dar explicações. Bom, primeiro que ele tem obrigação, sim, de dar explicações, porque ele é um senador da República. Agora, Cecília, nessa entrevista que ele deu para a CNN hoje, acho que ele já deu uma dica aí, que eu não sei se você vai poder dar spoiler pra gente, de que tem mais mensagens, né? Entre ele e o Vorcaro, porque ele já deu a dica ali na entrevista. Pode ser que apareçam mais coisas, mas eu só tratei sobre o filme com o Vorcaro. Olha, eu imagino, eu creio que, de fato, assim, obviamente, você está ali conversando com o seu irmãozão, o seu cara de fé, não é mesmo? Então, assim, obviamente, você trocou inúmeras mensagens. Então, assim, é realmente capaz de aparecer muito mais coisa, e o negócio que a gente precisa levar em consideração é qual o teor dessas mensagens, porque se você está conversando com um amigo seu, tranquilo, perguntando como foi o dia, é uma coisa. Agora, se você está pedindo milhões para um cara que está preso, é absolutamente outra situação, e é uma situação que se agrava muito bem, como disse Gabi ali, quando é um senador da República que está sendo pago com o nosso dinheiro para poder fazer negócios aí com uma pessoa que já está presa, e está presa inclusive por tocar em dinheiro público indevidamente. Então, é sobre ser público, ter posição pública, mexer com dinheiro público, e sim, tem que prestar contas aí, porque, afinal de contas, ele trabalha para a gente mesmo. Eu estava pensando aqui, eles têm algo em comum, né, a essa altura. Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Os pais estão presos, né? Os pais de ambos estão presos, né? Henrique Vorcaro se junta a Jair Bolsonaro, não estão na mesma cadeia, mas os dois... Até porque um está em casa, né? Um está em casa, é verdade, um está em prisão domiciliar, que é o Jair. Mas é uma crise, assim, eu acho, sem precedentes na campanha da extrema-direita. Desde 2018, em nenhum momento a família Bolsonaro ficou nas cordas como está agora. Eu acho que é o pior momento politicamente, porque o Jair Bolsonaro tá na prisão domiciliar, ele seria a pessoa para botar ordem aí nessa confusão toda, né? Dar uma linha, etc. Mas não tem condições, até porque está isolado, está preso, é mais lenta a tomada de decisão numa situação dessa. Aí fica um filho nos Estados Unidos diz uma coisa, o Mário Frias diz uma segunda, o Flávio Bolsonaro diz não tenho nada que prestar contas, ao mesmo tempo da entrevista super nervoso, né? Adriana, você descreveu aí, ontem na Globo News nervoso, hoje na CNN um pouquinho menos nervoso, até porque a bancada estava mais amiga dele, eu achei um pouquinho mais amistosa, assim, para dizer pouco a entrevista. E a Cecília, que é muito discreta, diz é capaz que venha mais alguma coisa. A gente, né, gostaria de fazer essa pergunta para você, Cecília. Vem mais aí no fim de semana? É para a gente ficar dando enter assim no Intercept para ver se vai entrar mais matéria? Essa é a pergunta de ouro, né? Essa é a pergunta que você pode abrir qualquer tweet nosso ali que tá debaixo. Tem mais, tem mais, tem mais. Mas é isso, gente. É uma coisa que eu não posso dizer assim com tanta clareza, mas isso foi uma resposta que eu dei recentemente sobre por que demora, quanto tempo que leva, por que não sai tudo de uma vez. É isso. Temos poucas mãos
para poder trabalhar com uma apuração muito rígida, muito correta. Para que é isso? A coisa tem que sair impecável. Então, assim, vamos com calma, minha gente. Isso aí. Mas é impressionante, né, Cecília? Porque é isso. Cada reportagem de vocês que a gente abre tem ali trecho de documento, trecho de mensagem. E aí esses dois personagens, eles vêm dar a resposta. E eu tô falando de dois porque o Thiago Miranda, por exemplo, ele tem respondido às entrevistas. Mais todas, tranquilo, né? Mais tranquilão, assim. Tá mais ele, normal. aparentemente, ele não tem nada, não tá devendo nada na praça, né? Ele vai lá e responde. Não, eu mandei tal mensagem, eu fiz tal coisa. Agora, esses dois irmãos, eles falam, mas eles não apresentam nenhum documento. Eles partem, é o modus operandi família Bolsonaro, é partir pro ataque, né? E eu achei que é muito o que você comentou, eles estão a essa altura, redução de danos. E o que é redução de danos do ponto de vista político para eles, Gabi? É falar para o público deles para não perder o eleitor da extrema-direita. 30%, né? Não perder os 30%. Não perder os 30%, porque o risco, o Zema, no primeiríssimo dia, já saiu atropelando e dizendo é inaceitável e tal. Então, o que eles não podem é perder o núcleo duro. Eles têm que dar alguma resposta, ainda que para a gente pareça descabida, mas dar algum argumento para que a turma, para que não haja o estouro da boiada. E nesse caso é boiada mesmo, o estouro do gado. Então, para que não haja o estouro do gado e que eles não percam o controle desse eleitorado, eles têm que sair dando esse tipo de resposta na linha do Olavo de Carvalho. Quando você não tiver o que falar, vira a mesa, fala qualquer coisa, xinga os repórteres. No primeiro dia o Flávio fez isso, tentando desautorizar o repórter que estava na coletiva e fez uma pergunta totalmente normal. Por que o Vorcaro bancou o filme do seu pai? Ele falou, isso é mentira, você é um militante. 3, 4 horas depois, estava fazendo uma nota explicando tudo, ou tentando explicar, não explicou nada, na verdade, mas se referindo àquilo como um fato. Então, eles tentam desautorizar o jornalista. E hoje, o Eduardo atacando assim, de maneira destemperada. É o método deles para não perder o núcleo duro do bolsonarismo. Acho que é nisso que eles estão jogando agora, Gabi. E tem uma coisa também, Cecília, que eu acho que vale a pena você destacar do trabalho jornalístico, que essas pessoas, eles não dão resposta, eles não dão o outro lado, né? Eles não respondem o outro lado, eles vão para vídeos pessoais. E todas as matérias de vocês pediram o outro lado, né, Cecília? Absolutamente, a gente precisa ouvir o que eles têm a dizer. Se eles querem se defender, está aberto aqui o espaço para poder dizer, não é isso, não foi desse jeito, olha aqui, eu tenho uma prova para poder te mostrar que não era isso, e mostra aqui o documento. O canal está aberto, né? Porque palavras ao vento são palavras ao vento. A gente tem documentos, mostrou documentos e tudo, e ninguém desmentiu o que a gente publicou. Pelo contrário, Flávio Bolsonaro foi lá e falou, realmente, a gente teve contato com o Vorcaro, recebemos sim. Eduardo, realmente eu constei naquele contrato sim. Então, assim, tá dado, eles mesmos confirmam. E a gente faz essa questão de perguntar exatamente para que eles tenham esse espaço para poder falar. Foi desse jeito ou não foi? Foi assim ou não foi? Porque o espaço está aberto. Mas eles optam por não falar exatamente porque, como vocês disseram, eles podem ficar ali na grita dos 30% e tudo bem, né? Cecília, e eu queria também aproveitar, você já falou e a gente conversou sobre isso também, mas a gente trouxe os detalhes da reportagem do Intercept no começo do programa, mostrando esse diálogo, né? Então, eu acho interessante colocar aqui também alguns desses pontos, né? Por exemplo, aquele diálogo sobre o recebimento do dinheiro. Me chamou muito a atenção o Eduardo Bolsonaro já levando a solução para o Thiago Miranda, e é um print que o Thiago Miranda depois encaminha para o Daniel Vorcaro. E aí ele diz, se a empresa brasileira a enviar aos Estados Unidos não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático, vai ser necessário fazer remessas aos poucos, e isso tardaria cerca de 6 meses, nós calculamos. Até se a nossa equipe puder colocar aqui na tela, é interessante, porque é ali a troca de mensagens de WhatsApp. E aí ele diz, o meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tenha essa dificuldade. Solução, enviar o máximo possível ainda nesse sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos? Então, ele está ali falando, né, dentro dessa conversa, qual que seria a melhor maneira de enviar o dinheiro. Agora a gente tem aí na tela, isso que eu estava lendo agora. E tá dizendo que vai ter que mandar aos poucos, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos.
Isso é o Eduardo Bolsonaro falando para o Thiago Miranda e, por sua vez, o Thiago Miranda fez um print da tela e depois mandou para o Daniel Vorcaro. Né? Por isso que a gente tem o registro dessa conversa. Mas até, não sei se a Cecília pode ajudar a gente a entender o contexto disso. Dá a impressão que o Eduardo está querendo dizer, cuidado, vai ter que mandar aos poucos, é muito dinheiro. Pelo menos é essa a interpretação quando a gente lê essa mensagem. Não sei se a Cecília podia nos ajudar a entender melhor o que está nessa mensagem do Eduardo Bolsonaro para o Thiago Miranda, que é esse intermediário aí, que inclusive trabalhou com o Léo Dias, né, naquele site do Léo Dias. Cecília? Então, a gente pode ler essa mensagem, inclusive com os olhos que a gente leu a matéria de ontem, para poder entender o quanto que eles conversaram ali sobre como enviar esse dinheiro, que não era fácil. É um volume de fato muito grande para poder ir numa transferência só. E isso depende, inclusive, do tipo de empresa que você está usando. Né? Porque, você não consegue mandar 2 milhões com o MEI. Você precisa estar numa categoria que te permita fazer esse tipo de transferência vultuosa. E os papéis precisam estar todos ok, porque senão o próprio banco barra. Então, isso tem a ver com esse tipo de transação que não é uma coisa simples e cotidiana de se fazer, né? Tem essas dificuldades legais, você precisa apresentar documentos, a sua empresa, a empresa que está enviando esse dinheiro precisa estar formalizada dentro de uma categoria específica e quem está recebendo precisa ter essa conexão também toda corretinha. Então, isso tem a ver com esse tipo de situação, né? Por isso que ele falou ali, manda desse mesmo jeito que tem mandado. Né? Porque se você for trocar de empresa, por exemplo, vai que a outra não dá conta de te mandar 10 milhões e você tem que picar, 2 milhões e você tem que picar. E aí, de fato, ia levar lá os 6 meses que ele diz, né? Porque aí você tem que dar um intervalo entre as transferências. E aí ele fala, né, que dos Estados Unidos para Estados Unidos é tranquilo. Depois que o dinheiro estiver lá, aí eles distribuem entre eles lá, não sei. Dá a entender que o dinheiro ia ser repassado, né? Ia ser passado adiante até para pagar, né? As despesas do filme ou alguma coisinha a mais que talvez a gente não saiba para onde que o dinheiro foi, né, Adriana? Cecília, e você, assim, pensando no contexto cinematográfico mesmo, né, na indústria do cinema, é muito impressionante porque esses valores, ontem a gente estava, já teve vários canais de imprensa que fizeram esse levantamento, a gente também fez aqui e tal, e mostrando, né, que filmes que concorrem ao Oscar, por exemplo, Conclave, 20 milhões, o do Bolsonaro, 25. Enfim, muitos filmes. Para mim, o exemplo mais impressionante é justamente o Substância, da Demi Moore, que é um filme cheio de efeito especial, custou 17 milhões, e o do Bolsonaro, 24. Né? E aí eu queria saber aí como é que foram entre vocês, né, aí na equipe do Intercept, se vocês fizeram esse olhar para a indústria cinematográfica durante essa apuração. A gente teve que olhar para isso exatamente porque é um volume de dinheiro realmente assim, né, que você não vê todo dia. Então a gente analisou isso e não sei se vocês, quer dizer, acredito que vocês tenham visto, inclusive, que hoje rodou bastante o roteiro desse filme. Sim. Então isso nos faz perguntar de novo onde é que esse dinheiro foi, porque fica difícil a gente acreditar que aquele roteiro, daquele jeito, precisa desse tanto de dinheiro que foi arrecadado, né? E isso ainda levando em consideração que houve pessoas que não foram pagas, que trabalharam na locação e não foram pagas. Inclusive, saiu no UOL, por exemplo, que houve locação de lugares, né? Uma cafeteria que não recebeu pelo aluguel das filmagens ali na cafeteria. Comida então, assim, estragada. De um lado você tem isso, de um lado você tem esse volume de dinheiro desse tamanho e do outro lado você tem pagamentos irrisórios, calotes. Então, assim, isso realmente nos leva a pensar o que é que a Polícia Federal está investigando, porque ela diz que está investigando, né? O que foi feito desse dinheiro, se esse dinheiro realmente foi utilizado para o filme e como. Eu vi uma frase muito boa hoje, porque o Grupo Prerrogativas é um dos que entraram com uma medida judicial para que seja investigado para onde foi esse dinheiro. E o Marco Aurélio Carvalho, que era diretor do Prerrogativas, ele deu a seguinte aspa: o Flávio foi o único que conseguiu enganar um banqueiro que já tinha enganado milhares de pessoas. Merece um Oscar. Ele sim, é isso, de canastrão, né? Belo, aliás, ele podia trabalhar de ator. E que se diz enganado, né? Porque, não, ninguém sabia,
Quem Tinha como quem? saber, imagina, o Vorcaro nessa época, né? Era benquisto por todo mundo, transitava em todos os lugares. Como é que eu ia saber? Meio assim, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Trambiqueiro que engana trambiqueiro também tem perdão. Mas o papo, né? A conversa 171 do Flávio para cima do Vorcaro naquele áudio. Ô, meu irmão, né? A situação tá difícil, tem muita conta para pagar, sabe como é que é? Quem é que tem um banqueiro para ligar assim e falar, tenho muita conta para pagar, me manda aí aqueles 100 milhões que você tinha prometido? Não caiu, não chegou aqui o dinheiro, pô. Né? Então, não combina. Né? Esse áudio, eu acho que é o mortal para o Flávio é ter o áudio. Porque o resto ele podia dizer, não, isso aí foi uma negociação. Mas o tom, né, Cecília? Porque quando você ouve, aí no tom, entrega tudo. Como é que eles conversavam, o papo furado, preciso dessa grana para pagar os meus boletos, meu querido. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, parabéns mais uma vez da minha parte, assim. E essa conversa de que não tem dinheiro público, primeiro com a Adriana já falou aqui, a gente já falou várias vezes que o Master não existiria sem arranjos e dinheiro público da Previdência do Rio, da Previdência do Amapá, do BRB de Brasília. E segundo, que há uma investigação para ver se não tem dinheiro público, fora esse do Vorcaro, o dinheiro público mesmo, de emendas parlamentares, não é isso, Gabi? O Flávio Dino está até colocando isso em investigação, está pedindo uma investigação específica para isso, porque teve emenda parlamentar dessa turma, talvez até do Mário Frias, que é deputado, ou de outros deputados bolsonaristas, isso tudo tem que ser investigado também. É impressionante que essa gente, quando estava no governo, assim, detestava a cultura, né? Maltratava a cultura, assim, e de repente todo mundo é obra-prima para lá, obra-prima para cá, de repente todo mundo virou cinéfilo. É impressionante. Agora, nessa história do cinema, tem uma coisa interessante, porque a nossa equipe, o Kleber Lourenço fez uma apuração que está saindo lá no nosso site, todo mundo pode conferir, de quanto o Dark Horse precisaria lucrar para dar o retorno ao Daniel Vorcaro. Não estou nem falando de todas as cotas que a reportagem do Intercept explicou muito bem hoje, que é uma conta que não fecha, que está todo mundo tentando entender, né, Cecília? Mas a maior bilheteria do Brasil faturou 180 milhões de reais. Minha Mãe é uma peça 3. Que é um estouro. É um estouro. Então, assim, eles teriam para retribuir, no mínimo, que faturar o dobro. Mas é que eles tinham uma perspectiva de estrear, porque o tempo inteiro também tem uma coisa no discurso do Flávio e do Eduardo, de que é um filme internacional. Esse filme ia lotar os cinemas dos Estados Unidos. Está todo mundo louco para ver o Jim Caviezel como Jair Bolsonaro, né, Cecília? Vou citar. Imagina, quantos americanos têm vontade de ver a história de Jair Bolsonaro, né? E eu estava lembrando, inclusive, que eu estava pesquisando sobre o Jim Caviezel, e ele não tem mais grandes granduções, né? Porque ele se virou ali para um nicho, que é um nicho muito reacionário e conservador, e isso meio que fechou portas para ele na indústria cinematográfica. Então, assim, ele já tem essa resistência do público lá, né? Então, ainda aí é que nos deixa com mais dúvida ainda sobre eles conseguirem ter esse retorno desse tamanho, nesses valores que Gabi mencionou. Eu realmente acho que, infelizmente, o Vorcaro não verá a cor desse dinheiro tanto nesse volume que ele poderia ter imaginado como um grande financiador. Não, se os bancos, né, se o FGC vira a cor desse dinheiro, já vai estar de bom tamanho, né? Porque esse dinheiro é o dinheiro que o FGC está perdendo, né? É mais um pedacinho do dinheiro que deveria, né, que o FGC vai ter que desembolsar. Não, aliás, uma das condições para que o Vorcaro faça delação premiada, uma das condições, era ele indicar onde foi parar o dinheiro. Para onde que ele mandou? Porque há a suspeita óbvia de que ele mandou para contas no exterior, para fundos em nome de terceiros no exterior para esconder. Então, quer fazer delação premiada? Vai ter que entregar para que se pague pelo menos uma parte desse prejuízo, especialmente Fundo Garantidor de Crédito, o Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, que foi super lesado, Fundo de Previdência de outros estados e o BRB lá de Brasília, que tem um prejuízo gigante. Me ocorre o seguinte, esse aqui é um dos fundos, esse Heaven Gate é um dos fundos onde tem dinheiro do Vorcaro. Se tem que repatriar dinheiro, esse aqui é um deles. Por isso que a Polícia Federal faz muito bem de saber, o dinheiro está lá ainda? Foi gasto na produção? Tem dinheiro parado aí? Tem que repatriar esse dinheiro, porque esse dinheiro tem que ajudar a pagar o prejuízo que o Vorcaro deixou aí para milhares de brasileiros.
Exatamente. Cecília, quero muito agradecer sua presença aqui, mais uma vez parabenizar todos vocês do Intercept pela reportagem e a gente vai ficar no aguardo. No aguardo demais. Estamos dando F5, Cecília, F5. É isso. Eu agradeço aí, gente, o convite, agradeço aí o modo como vocês tratam sempre a equipe do Intercept, que vem visitar vocês aqui online de vez em quando. Então, agradeço em nome da equipe e nos vemos mais oportunamente, então. Oba! Obrigado. Obrigada, gente. Parabéns, Até uma parabéns. próxima. Gente, o ICL foi até Los Angeles com a repórter Cleide Clock para bater na porta da produtora envolvida com o filme Dark Horse. Opa! A Go Up Entertainment, ela é apontada como uma produtora internacional, né, oficial, responsável pelo filme sobre o Jair Bolsonaro, em parceria com a Damascus Road Productions. Inclusive, o presidente da Damascus, Ryan O'Quinn, é apontado como um dos produtores do filme. A gente bateu na porta da produtora, no endereço que consta lá no site deles. Ninguém atendeu e, ao que tudo indica, nunca ninguém ouviu falar da empresa Go Up. A gente tem um vídeo sobre isso, Ricardo Gouveia, é isso mesmo? Vamos assistir. Aqui na porta, Damascus Road. Eu tô aqui já mais de 1h30 esperando. Bati a campainha quando eu cheguei. Bati agora de novo. E eu bati na porta lá atrás, porque me falaram, estúdio, de repente bate lá. Mas também ninguém atendeu lá. Hoje não tem ninguém aqui na produtora. E também me falaram que conhecem como Damascus Road, não como Go Up. Aqui do lado tem um outro estúdio de gravação, que me falaram, bate do lado, que de repente eles trabalham juntos, podem conhecer. Mas eu também vim aqui cedo e agora novamente toquei a campainha, vamos tocar de novo aqui, mas ninguém atendeu. Acho que não tem ninguém aqui hoje mesmo. Conversei com algumas pessoas da vizinhança e nenhuma delas conhece a produtora pelo nome de Gupap ou algum trabalho relacionado a ela, nem mesmo o entregador do correio. Do you work here? Hi, how are you? Good. Actually, I'm looking for someone from this 103. Do you know them here? They're recording? Yeah. I saw the name. I'm looking for Go Up. What's that? Sorry, it's my car. Oh, okay. No, I'm looking for, actually the production that I'm looking for is Go Up, but I saw the name there is Damascus. Yeah, Damascus is the name of that studio. I don't know about Go Up. Hi, how are you? Do you work around here? Yeah. Do you know the people from this Damascus Road studio? I don't know the people, no. No, because I'm looking for actually Go Up, the name of the studio, but it's the same address, but I saw here Damascus Road. Which studio? The name is Go Up. Have you heard about that? No. But here, Damascus is the name on the... Have you seen them here? No. You work around here? Yeah. Do you know the people from this Damascus Road, 103? Yeah. What? Say again? Damascus Road, 103, do you know them? I don't know them. I mean, I work here, but I don't know very much about the... What is it? But have you seen them here? I really don't know. Reforçando que ela esteve no endereço em Los Angeles, né, que consta no site da Go Up, e no contrato aparece um endereço também em Miami. Então, aqui uma reportagem exclusiva do ICL Notícias, nós fomos até a porta da Go Up. Você vê que as pessoas não conhecem por esse nome, né? Claramente é um local de gravação, é um estúdio, inclusive é conhecido por Damascus, o rapaz do Correio, né, que foi o primeiro ali com quem ela falou, conhece, as pessoas ali conhecem, mas por um outro nome. Então a gente não sabe se a Go Up, de repente, usava aquilo eventualmente, mas por que consta no site, então, esse como um endereço oficial, né? A nossa repórter foi até lá porque é esse o endereço que consta no site. Cleide, né? Isso. Cleide Clock, a nossa repórter. Então, um esforço aí para tentar localizar e ter mais informações em português, até
Ah, ela está chegando aqui para conversar com a gente. Vai lá, Gabi. Ah, isso, olha lá, a Cleide Clock conversando com a gente. Cleide, bem-vinda ao N2. Conta mais pra gente como é que foi essa tentativa, o que você conseguiu descobrir conversando com as pessoas? Ah, a gente teve uma Eu estou aqui já há umas 4 horas. Pode seguir, estamos te ouvindo agora. Um pouquinho de dificuldade. Acho que ela está com um pouquinho de instabilidade, né? Ela está dizendo que ela estava lá já há mais de 4 horas, ela estava bem em frente ao estúdio. Não, eu ia dizer que go up, né, assim, por escrito, parece um pouco um golpe, né, quando você lê assim. Em inglês não, mas a sonoridade, quando você lê em português, na transcrição aqui, go up parece golpe, né, é o nome da produtora. Mas a produtora, então, não é conhecida. Nesse endereço, pelo menos, vamos ver se ela consegue voltar para conversar com a gente, mas é um esforço do ICL de ter jornalismo, de ter a repórter lá em campo, em Los Angeles, não é isso, Gabi? E a gente também ficou sabendo agora, a nossa equipe acabou de fazer contato e conseguiu isso agora. Então... E consolidar a reportagem. Em resumo, essa mesma empresa, a GoUp, essa produtora, tem registro em São Paulo, em Miami e Los Angeles, que é onde Cleide Clock, que está tentando se conectar aqui para conversar com a gente, está nesse momento. No documento desse contrato, Rodrigo, da Dark Horse, aparece o endereço de Miami. Então, a gente está tentando entender também, porque ela, como vocês viram na reportagem, estava conversando com as pessoas que trabalham por ali, no entorno e tal, e ninguém conhece pelo nome. Quer dizer, no site aparece Los Angeles, mas no contrato aparece Miami, é isso? Tem vários endereços. Isso pode acontecer também, quer dizer, isso assim, pode ter várias sedes. Eu acho que pode ficar tudo bem para a família Bolsonaro se eles apresentarem os contratos. Se eles apresentarem a prestação de contas. Basta isso, né? Basta eles apresentarem os contratos, a prestação de contas, que está tudo certo. Mas até agora, eles não apresentaram absolutamente nada. O que eles fizeram até agora foi atacar o governo Lula, foi atacar a Lei Rouanet, foi atacar o trabalho do Intercept e rebater dizendo que se trata de um filho em busca de financiamento privado, né? Ressaltando ali o privado para fazer um filme sobre o pai. Mas não tem nenhum documento até agora. Então, precisa mostrar os documentos, né, Gabi, Rodrigo? Exatamente. Acho que isso que é o que está faltando e é o que está fazendo. Ah, voltou a Cleide. Vamos lá. Cleide, vamos tentar agora, querida. Por favor, boa tarde. Vamos tentar de novo. Boa tarde, boa noite para vocês aí no Brasil. Eu estava falando que eu estou aqui já umas 4 horas e meia já em frente aqui a Damascus, que eu mostrei para vocês, que é o nome que está na porta, e tem vários nomes, na verdade. Quando a gente procura nesse endereço, que é o 103 desse complexo aqui em Westlake, que fica a quase 1 hora de Los Angeles, que é uma área mais suburbana aqui de Los Angeles, né? Quase chegando já aqui em Ventura County, que é o outro condado aqui. Nesse endereço a gente vê várias empresas de produção audiovisual e quem está na porta aqui é Damascus. Então, eu falei com várias pessoas que trabalham aqui, vocês viram o moço do correio, ele disse, não, sempre que eu entrego alguma coisa, é Damascus aqui, a do lado também é uma outra empresa audiovisual, que é da Marshmallow, e aí o pessoal até me falou ali que eles trabalham juntos, mas as pessoas que eu conversei aqui, eles nunca ouviram falar na GoUp. Então, né, eu perguntei várias vezes ali, mas GoUp, já ouviram falar? Não, o Correio também não. Então, Damascus, sim, alguns veem uma movimentação aqui, geralmente, pessoal gravando e tal, mas hoje é sexta-feira também, agora sexta-feira à tarde aqui em Los Angeles, a gente sabe que esses estúdios de produção, eles funcionam quando tem alguma gravação, se não online, de casa, sexta-feira à tarde também. Então, eu estou aqui esperando ver se aparece alguém, mas realmente hoje não apareceu ninguém aqui. Bati 2, 3 vezes aqui nas 2 portas atrás, também tem a parte deles ali que abre uma porta que é alta, que é onde realmente entra para o estúdio, na parte de trás. Eu fui lá, bati, foi naquela loja que eu falei, que vocês viram ali com o moço que vende bicicletas elétricas aqui. Então a movimentação aqui hoje é zero na Damascus e na Marshmallow, que é do lado. Eles parecem que trabalham às vezes juntos, até essas 2 empresas. Aí me falaram até que eles gravam podcasts aqui,
gravam áudios relacionados a filmes, TVs, mas hoje realmente a gente não conseguiu falar com ninguém. E essa empresa Damascus que a gente viu está no nome do Ryan O'King, que ele é um produtor americano que tem várias obras relacionadas ao nome dele, também nessa linha do Dark Horse, que são ligadas obras também ligadas à fé, ao conservadorismo. Então segue essa mesma linha ali da produção brasileira. O Cleide, então, Adriana. É o Rodrigo falando por aqui. Rodrigo. Parabéns pelo esforço aí, né? Explica pra gente, então, por que você foi bater nesta porta, né? Você foi bater nesse endereço em Los Angeles. A gente está falando, para o nosso público aqui no Brasil entender, a gente está falando de uma produtora. Os recursos chegaram num fundo do Texas, que é esse Heaven Gate. Aí a produtora Go Up tem sede em São Paulo, tem sede em Miami e daria como endereço aí em Los Angeles justamente esse estúdio onde você foi bater. É por isso que você está aí. Agora, faz algum sentido, né? Se você está dizendo que esse estúdio é de um sujeito que grava filmes ou faz produções ligadas a esse conservadorismo cristão, é nessa linha, né? Esse estúdio. É por isso que você foi aí também, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Eu vim aqui e tem algumas reportagens da mídia americana colocando o Ryan O'King como produtor do Dark Horse também. Então, o mesmo produtor que é dono da Damascus, ele também, para a Deadline, uma publicação americana, ele está colocando ele como um dos produtores, junto com os produtores brasileiros também. Colocam ele, então está ligado, não está o nome aqui da Go Up, mas está ele também ligado como um produtor ligado a esse filme. Então a gente viu, né, a produtora que assina o filme, o endereço dela está aqui nessa sala aqui de Westlake, que é número 103 aqui, desse complexo. Aqui é um complexo com muitas salas, tem tudo quanto é tipo de negócios, tem consultórios, tem bicicletas elétricas, como eu mostrei para vocês, e tem alguns estúdios também de produção audiovisual. Então, a gente veio aqui justamente hoje de manhã, qual que é a produtora ligada a esse filme aqui nos Estados Unidos, o endereço deles aqui em Westlake, fica mais ou menos 1 hora de Los Angeles. Então eu vim para cá e fiz plantão aqui na frente para tentar falar com eles, para saber o que eles sabem dessa verba, para onde que foi repassada, que fundo que é esse, se veio para cá, se não veio, né? Mas infelizmente não consegui falar com ninguém hoje aqui e a gente vai continuar tentando. É curioso, eu achei aqui o perfil do Ryan O'King que você estava explicando, Cleide, no Instagram, né? E ele diz mesmo que ele é o founder, né? O fundador aqui da DR Prods, a Damascus Road Productions. E tem justamente esse endereço onde você está neste momento, né? Em Westlake Village. E me chamou a atenção na sua fala que você disse que conversou com alguém que faz entregas, né? Alguém dos Correios, que nunca ouviu falar nesse nome, né? De Go Up, é realmente o que eles entregam aí é para Damascus e uma outra empresa próxima também, que é Marshmallow, nas proximidades, né? Então, ninguém nunca ouviu falar em Go Up. Isso me chamou a atenção, essa questão dos Correios, né? Porque a entrega, muitas vezes, pode chegar nome, né? Talvez as pessoas no entorno não conheçam, mas a entrega... Agora, acho que é interessante isso que você contou, né? Da característica das produções que esse coprodutor faz. Acho que você podia contar um pouquinho mais, assim, né? Esse tipo de produção que esse coprodutor do filme do Dark Horse ele faz. Até porque o ator principal tem bem esse perfil também. Exatamente, né? O ator que faria o papel do... Jim Caviezel. É o Caviezel. Tem uma linha bem forte dessas publicações, desses filmes ultimamente, nos últimos anos, né? E o Jim tem seguido nessa linha, que a gente sabe ali, e vários filmes de sucesso que acabam também tendo um fundo que o público acaba ajudando, né? Muitas vezes eles abrem um fundo para as pessoas participarem, e esse do Ryan O'King, ele tem uma linha de produção que é nessa linha, que ele fala muito abertamente, como você viu no perfil dele,
que ele está sempre ligado a essas produções ligadas à fé, ao conservadorismo, ligadas enfim, né, a essa linha editorial que é muito forte aqui nos Estados Unidos hoje também, no Brasil também. Alguns filmes dos últimos anos tiveram muito sucesso nessa linha, e é um nicho, né? É um nicho muito forte, e ele sempre bate nessa tecla, e por isso que se juntou também, provavelmente, a Karina Gama, né, que assina a produção no Brasil, ao Mário Frias. Então, essa produção dos dois países ali, então, que acabou se juntando e trouxe para cá, de repente, para fazer essa ligação com os fundos daqui, com os atores daqui, com os produtores, para tentar, já que aqui está muito forte também essa linha editorial, tentar mostrar, de repente, aqui nos Estados Unidos e no Brasil esse filme, e juntar as forças para fazer essa produção. Muito bom. Aqui a nossa equipe, só para recomendar a reportagem que a Cleide Clock citou aqui, se vocês quiserem ver depois, do Deadline. Aqui é o diretor da cinebiografia do Jair Bolsonaro, estrelada pelo Jim Caviezel, afirma que o filme trata de poder, mídia e fé sob ataque. Então, é sobre essa matéria que a Cleide estava falando, e acho que dá para ter mais noção de quem participa. Tem um outro nome, né, de uma outra produtora, junto com o Ryan, que é a Karina Ferreira, e Michael Davis, da Go Up Entertainment. Então, dá para ter mais detalhes sobre essa história também. Muito obrigada pelo seu trabalho, Cleide. Acho que valeu a pena para a gente entender também um pouco do contexto do que está acontecendo, e sobre o endereço, né, sobre todos os envolvidos nessa história da produção do filme também. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigado. Bom fim de semana, Cleide. Por aqui, qualquer coisa aviso para nós. É isso. Obrigada. Não, super, ela nos levou, né, fez a gente viajar ali para a porta desse estúdio com esse contexto. É uma aliança da extrema-direita cristã dos Estados Unidos, com a extrema-direita que se diz cristã no Brasil, mas aqui de cristã não tem nada. Aqui, exatamente, também. Agora, é impressionante, né, que eles gastam tanto dinheiro e tal, e não para de aparecer reportagem sobre... Agora, eu estava acompanhando aqui, enquanto a gente estava olhando, fazendo uma olhada no site, está saindo uma sequência de reportagens do elenco daqui do Brasil, que fez denúncia, que foi maltratado, que foi expulso de estúdio. E não foram pagos direito? Não foram pagos. Então é bem chocante, né? Esse dois contrapeso, né, da atuação deles aqui no Brasil. É isso aí, gente. Reportagem exclusiva do ICL, é muito bom aqui. Golaço. Parabenizar também toda a nossa equipe por esse trabalho. E quero convidar todo mundo, hoje é sexta-feira, domingo é um dia importante, tem lançamento de documentário original aqui do ICL, Bandidos de Farda. A gente tem o trailer. Para quem ainda não se inscreveu, antes de chamar o trailer, eu quero recomendar que você se inscreva. Vai em icln2.com.br, faz a sua inscrição, dia 17 de maio, agora domingo, 8 da noite, ou então o QR Code aqui no canto da tela. Você também vai ser redirecionado para essa página para deixar seu e-mail e acompanhar de graça o nosso documentário. Vamos assistir ao trailer? Vamos lá. O ICL acaba de publicar uma série de reportagens de um documentário incrível, depois da descoberta dos arquivos do general Ciro Guedes Etchegói, que foi um militar muito ligado ao presidente Médici durante os anos 70. E nesses arquivos descobriu algo que se suspeitava, mas que não tinha provas, de que os ingleses colaboravam com a tortura do Brasil. Mais revelações ainda foram obtidas nesses depoimentos e nesses documentos, como, por exemplo, a prática de roubos e torturas nas apreensões nos chamados aparelhos assim que a polícia chegava. A polícia do CIE, Centro de Inteligência de Informações, e tudo isso relatado ao general Médici. A tortura no Brasil foi uma operação de Estado para eliminar os adversários políticos. E está de parabéns, sério. Mostrei esses documentos e esses vídeos. Um grupo de direitos humanos na Argentina, incluindo as abuelas de Maio, ficaram muito entusiasmadas por descobrir essas relações que também lá se desconfiavam de que havia uma colaboração entre ingleses e torturadores latino-americanos. Parabéns a Juliana Del Piva, Ignor Melo, Chico Otávio e Chile Alves do ICL Notícias.
É, na verdade, uma fala do Marcelo Rubens Paiva, né, filho do deputado Rubens Paiva, que foi assassinado pela ditadura militar e que fez um comentário enquanto você via ali nos bastidores Juliana Dalpiva, Igor Melo, trabalhando nessa série importantíssima. Não, e o Marcelo Rubens Paiva conta... Eu estava na Argentina semana passada e o Marcelo esteve lá na Feira do Livro. Eu estava também na Feira do Livro de Buenos Aires e ele levou para as abuelas da Praça de Maio essa documentação para mostrar para elas. Levou não a documentação, né? Mostrou as reportagens, porque na Argentina isso tem um peso ainda maior do que aqui no Brasil e a gente está atrasado em conseguir contar essa história que os argentinos e as argentinas conseguiram contar melhor ao longo do tempo. Mas a gente está correndo atrás disso, então no domingo não perca. 8 horas da noite, Bandidos de Farda, a produção documentário que traz, consolida essas matérias que já saíram no nosso site. Exatamente. É isso aí, gente. Vamos acompanhar e vou chamar aqui muito rapidamente, professor Castro Rocha, achou que não teríamos? Temos, professor Castro Rocha. Professor, boa noite. Boa noite. E olha, a gente deu um spoilerzinho, né, de que tem o roteiro rolando do filme Dark Horse. É para isso que o professor está aqui, ou seja, eu estou ansiosíssima. Análise de roteiro, vamos lá. Análise de roteiro desta obra-prima. Vamos lá, Gabi. Como temos pouco tempo hoje, vou ser breve. O roteiro é absolutamente delirante, mas não poderia sê-lo de outra forma, porque é o roteiro que tem como uma das inspirações o Mário Frias como diretor, então não se pode esperar muito. O filme, o Dark Horse, é um azarão em inglês. É aquele cavalo numa corrida na qual ninguém aposta. Seria o Jair Messias Bolsonaro em 2018. O roteiro, pelo pouco que nós podemos ver até agora, é absolutamente delirante. Por exemplo, olha só, Gabi, essa cena que foi relatada, depois da facada, o Bolsonaro, na Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora, vê enfermeiras e médicos e se faz a seguinte pergunta: eles têm um olhar estranho, serão todos petistas? O roteiro diz assim, Gabi, serão adoradores do Lula, como se fosse um culto. Agora, se nós lembrarmos, fazendo um corte com a realidade, se vocês lembrarem no debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro, quando o Flávio, eu proponho um epíteto para o Flávio. Houve um rei dos francos na Idade Média francesa, que foi Pepino o Breve. Eu proponho que nós falemos agora Flávio o Breve Bolsonaro. Talvez, Gabi, depois dessas descobertas, Flávio o Brevíssimo na campanha. Se vocês se recordarem, o Flávio Bolsonaro tem um piripaque. A emoção é demais, ele desmaia no debate. Vocês lembram disso? Sim, é salvo por uma comunista. Né? A Jandira tentou segurar. Isso, Adriana. Aliás, não cumprimentei. Boa noite, Adriana. Boa noite, Rodrigo. Já tinha falado com a Gabi. Adriana, o genial é os bastidores. Quando ele cai, a Jandira Fegali, que além de ser uma política brilhante, é uma médica militante. A Jandira Fegali, movida por empatia humana que a caracteriza, foi ajudar o Flávio Bolsonaro. Sabe o que disse o Jair Bolsonaro para ela, Adriana? Disse: comunista não põe a mão no meu filho porque você vai querer matá-lo. Então percebe? Percebe que a paranoia do enredo é a paranoia da própria mentalidade bolsonarista, Gabi. Sim. Essa cena eu vi Faz todo sentido. Tem uma enfermeira com um olhar frio e aí na cabeça o Bolsonaro pensa assim, esse olhar frio, ela deve ser uma adoradora de Lula. Quase fosse uma seita. A gente tem esse trecho, né, gente? Tem, segundo aqui. Que bom. Ricardo Gouveia, enfermeira com o olhar frio. A gente pode colocar aqui na tela para todo mundo acompanhar. É quase engraçado, olha lá. Aí, ele disse: tesouras, eu já não fui cortado o suficiente, o que tiraram? Eles vão colocar de volta? E se essas pessoas forem todas esquerdistas, adoradores do Lula? Aquela enfermeira tem um olhar frio. É essa parte que você estava citando, né? Mas, na verdade, essa cena é que o Jair Bolsonaro está passando pela cirurgia, né? Depois da facada, em Juiz de Fora. E aí é o pensamento dele, né, professor? É um fluxo, assim, de pensamento. Mas a parte que eu particularmente gostei muito é a descrição dele. Bolsonaro tem fluxo de pensamento. Com o perdão da palavra. Gabi, eu acho que eu chamaria isso como professor de literatura comparada a mais excepcional licença poética da história da literatura. O Bolsonaro tem fluxo de pensamento, é maravilhoso. Isso por si só já é notícia. Agora, professor, tem uma parte aqui que o Bolsonaro, a descrição do Bolsonaro, está na tela aí, gente, que é o seguinte:
Você, Pedro, repórter, você não tem chance de vencer. Por que você desperdiça o tempo de todo mundo? E aí tem a descrição. Bolsonaro, vírgula, alto, bonito, de sorriso fácil, raciocínio rápido, impetuoso, engraçado ao mesmo tempo, responde os repórteres enquanto atravessa o corredor. Bolsonaro diz: mas estou ganhando terreno e você está preocupado. É assim uma coisa, um drama, né? Uma coisa assim... O que eu tenho a dizer é que assim, seria cômico se não fosse dinheiro público, né? Raciocínio rápido, não. E alto e bonito também não. Impetuoso, engraçado. Alto e bonito, Gabi. Olha, alto bonito. E bonito. Não, bonito. Alto não sei se ele é alto, mas não me parece. Mas bonito. Bonito é o Marcelo Mastroianni, não o Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus, né? Essa parte realmente me impactou. Gabi, o roteiro é uma metáfora do mal que assola o país, que é a dissonância cognitiva. Isso não é um roteiro. Isso é um delírio exteriorizado com... Da parte do Daniel Vorcaro seriam 137 milhões de reais. Mas, Adriana, eu disse da parte do Vorcaro. Também tem dinheiro da prefeitura, tem emendas do Mário Frias, tem emendas de vários deputados que o Flávio Dino mandou investigar. Gabi, para que você tenha uma ideia, 137 milhões de reais só do Vorcaro são 3 vezes o orçamento de Ainda Estou Aqui, são praticamente 5 vezes o orçamento de O Agente Secreto. Gabi, isso não é... O filme não deveria se chamar Dark Horse, but Black Hole. Esse filme é um buraco negro de dinheiro, Gabi. O filme deveria se chamar Dark Horse e a Pirâmide. É uma pirâmide financeira. Aliás, se me permite um comentário breve, Gabi, sei que estamos com pouco tempo. Vamos lá, mas eu quero que professor. Rápido, para a audiência perceber algo. Vamos lá. Olha a dissonância cognitiva. Flávio Bolsonaro pede 137 milhões para Daniel Vorcaro. Recebe 61 milhões. A militância bolsonarista se regozija. Recursos privados para um filme privado. O que seria um filme público? Eu não sei o que é isso. Mas recursos privados para um filme privado. Perfeito. Todos ficam felizes. Está tudo explicado. Comete um erro, um jornalista comete um erro imperdoável. O Lauro Jardim diz que também teve dinheiro do Vorcaro no filme do Temer e no filme do Lula. O diretor do filme do Temer disse que não, o Oliver Stone ameaçou processá-lo, porque não houve dinheiro do Vorcaro nesses filmes. Mas os bolsonaristas celebram. É normal, isso acontece com todos, nenhum problema. Aí a produtora, tentando ajudar, a produtora do Mário Frias emite uma nota dizendo: não houve um único centavo de Daniel Vorcaro no filme. Quer dizer que há 2 filmes, há o Dark Horse e há o Malandro e o Mané. E tem um segundo filme, Malandro é Malandro, Mané é Mané. O Daniel Vorcaro enganou o sistema financeiro. O Flávio Bolsonaro, que se revela um gênio do mal, engana o Daniel Vorcaro. O Flávio Bolsonaro, Gabi, bateu carteira, tungou, se apropriou, roubou 61 milhões de reais do Daniel Vorcaro. E essa brilhante matéria que eu estava vendo ontem, eu não conhecia essa jornalista, Cleide, não peguei o sobrenome. Cloque. Professor, a gente precisa realmente fechar. O programa já está acabando. Fechei, tá bom. Fechei. Ai, desculpa, professor, é muita coisa boa para conversar com você, mas na semana que vem a gente conversa mais. Isso. Muito obrigada. Bom, eu volto. Um beijo grande, Boa professor noite. Castro Rocha. Bom final de semana. Bom final de semana, professor. Falou em clock, a Gabi lembrou. Clock, exatamente. Foi na hora, foi imediato, Rodrigo. Aquela voz na mente de Gabriela dizendo: Gabriela, está na hora de terminar o programa. A voz na mente, Ricardo Gouveia. Quero lembrar todo mundo, hoje é sexta-feira, tem Revista Liberta esse final de semana. Filme Queimado, olha aí, a capa é o Daniel Vorcaro, e dentro ele está filmando o Flávio Bolsonaro, né? Nas lentes de Daniel Vorcaro está Flávio Bolsonaro, tudo a ver com o assunto da semana. Se você ainda não se inscreveu, vá em icl.com.br/revista. A gente tem, assim, um número de assinantes que cresce a cada semana e os artigos estão cada semana melhores, assim, tá realmente muito interessante. Essa semana você não pode perder, porque é, assim, histórica. O filme Dark Horse se enquadrará em qual gênero do cinema? Você votou em terror escatológico, 58%.
Ganhou. É isso que... Ganhou. Acho que todo mundo aqui votou na mesma que você, Rodrigo. É isso, ganhamos. Então é isso. Vamos nessa, então, para o final de semana? Tá bom para vocês? Será que vai sair mais Quem coisa? que vai liberar a Jurubeba, Adriana? Ah, sou eu, Adriana, né? Tô você. aqui Tá sentada na de cadeira de Chico, então eu libero a Jurubeba, gente. Vamos lá. Vamos brindar. Liberada, Uma gente. semana especial para bebedores de Jurubeba, é isso aí. Vamos para o final de semana, juízo a todos, mas nem tanto até segunda-feira. Tchau, Até. pessoal. Antes das redes sociais existirem, havia as salas de bate-papo. Elas foram a origem de tudo. E agora, elas voltaram com as ferramentas tecnológicas mais modernas que existem. Crie ou entre em salas de bate-papo ao vivo sobre qualquer assunto. Política, esportes, tecnologia, entretenimento, sempre tem uma sala rolando. Lê uma notícia e quer debater? Com um clique você abre uma sala direto da matéria. E todo mundo pode entrar. Alguém disse uma coisa a respeito? Pressione a mensagem e ative o fact-check com inteligência artificial. Em segundos, você sabe se é verdade ou se é mentira. Quanto mais você participa, mais lero-leros você ganha. E você pode usar eles para verificar fatos, acessar salas exclusivas e subir de nível, de novato até referência. Siga quem você admira, explore hashtags em alta e acompanhe suas próprias estatísticas. Exatamente como numa rede social. E sabe aquele grupo de WhatsApp que você abre e tem 1000 mensagens? No Papo Legal, a IA resume tudo para você, sem você precisar ler uma a uma. Papo Legal, o debate evoluiu. Acesse agora papolegal.app.